Muito bem, irmãos. Nós chegamos então ao final dessa sequência. Estamos tratando de Antigo Testamento 1 e caminhamos com o estudo do Pentateuco. Nesse final, quero apenas fazer uma abordagem a respeito da questão da inspiração e também de questão de cânone, para que a gente possa encerrar esse assunto e continuar com os outros livros do Antigo Testamento nos próximos módulos e também do Novo. São coisas que nós temos para fazer. Bem, quando nós chegamos até esse estudo, nós percebemos então que os 5 livros tradicionalmente atribuídos a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são livros que possuem uma unidade. Tem uma característica de um livro ter a sequência do outro livro, formando um projeto redacional que dá unidade a ele. Bem, a lei, então, contém os primeiros 5 livros, né? E abordam os temas que são iniciais para a compreensão de toda a Bíblia: a origem do mundo, a origem dos seres humanos, o início de Israel, né? Como o povo se tornou o povo da aliança, né? Deus é apresentado como Deus criador, criador do universo. Todos os seres vivos e tudo que existe vieram à existência pela vontade de Deus. Bem, Moisés, então, ele é levantado como líder com o objetivo e a tarefa de ser um libertador, né? Ele vai conduzir o seu povo à libertação em nome do Deus forte e o Deus que é poderoso. E ele vai falar, então, aos descendentes de Jacó, que estavam representados por suas tribos, suas clãs no Egito, e vai insistir com eles, vai instar para que eles possam se apresentar novamente diante de Deus, recebendo fé no seu coração, avivando a fé que eles tinham, e assim formarem uma grande nação, que era o propósito de Deus na vida dos seus patriarcas, né? Então, o relato que eles receberam antes, tudo era de tradição oral, né? Passava de pai para filho, passava de família para família, passava daqueles que tinham entendimento espiritual para os outros. E assim foi transmitido de forma ancestral. Homens de fé como Sete, né, até chegar em Abraão, conservaram essas histórias e conservaram os relatos, os princípios e a apresentação de Deus como Senhor. Mas era necessário que esses relatos fossem escritos, para que fossem conservados de forma mais duradoura, mesmo com a ausência de pessoas com o caráter que os patriarcas tinham e a pureza de crença e de coração que eles tinham, né? Então, por isso o Pentateuco ele é relevante e é necessário a sua escrita, né? E Moisés, então, ele vai ser a pessoa movida por Deus não só para a libertação do seu povo, mas também o recebimento da lei no Sinai, e ele vai trabalhar então o conteúdo do registro da palavra do Senhor. Então, para compreender esse desenvolvimento, você precisa entender que a revelação ele tem um aspecto progressivo, né? Deus na Bíblia desenvolveu através do seu povo, através dos seus escolhidos e também da sua igreja, né? Trabalhando com eles o entendimento do menor conceito para o maior, vai se abrindo, se alargando, de forma que eles pudessem compreender coisas muito complexas e mais fortes, grandes, altissonantes, que eles precisavam entender a respeito da programação das coisas de um Deus vivo, criador de tudo, e com plano e desígnio, não somente para o universo, mas também na vida do seu povo, né?
a gente encontra, então, que a Bíblia ela vai trabalhar, então, todo esse aspecto chamado de lei como um início da revelação, né? Então, pensa só, vamos pensar nos 10 mandamentos. Quando alguém diz uma palavra negativa, digo, não faça isso, né? É uma ordem, não faça, uma ordem negativa. Por trás do não faça existe uma ordem positiva, ou seja, por que não deve fazer? Então, quando o pai diz para uma criança, por exemplo, não coloque a mão no fogo, né? E quando a criança está junto ao fogão, por que ele fala não faça isso? Porque por trás disso existe a atitude dele dizendo, olha, eu desejo que você se proteja, que você não sofra essa dor, não se exponha a perigo e aprenda que existem coisas que podem te machucar. Então, por trás da negativa, da negação, existe o entendimento do que, na verdade, Deus queria com isso. Então, quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, o que Deus está mostrando não é que proibindo que se busque outros deuses, é que os deuses, ou não existem outros deuses. Então, a negativa seria um sim para a adoração de verdade, para o culto verdadeiro, né? Então, não busque o que é falso, seria essa palavra. Então, o que se quer dizer com isso? Busque aquilo que é verdade, aquilo que é bom, e como nós temos dito, a nossa tese nesse trabalho, né? Busque a fonte do bem, que é Deus. Então, quando se proíbe com os 10 mandamentos, na verdade, está querendo que o povo chegue à compreensão da vontade de Deus, do caráter de Deus e da percepção do que Deus quer com isso, né? Então, dizer para não assassinar, não matarás, né? É uma palavra forte, mas por que ele disse não assassinar? Porque é um sim à vida, né? Não furtarás. Então, é um sim, aquilo que é próprio, que é verdadeiro, e aquilo que é teu, aquilo que você pode conseguir por si próprio. Não cobiçarás aquilo que é do outro, né? Um sim à sua realidade de vida e um sim ao seu coração que pode conseguir as coisas, ao invés de improperar aquilo que é do seu irmão. Então, por trás dos 10 mandamentos, nós temos o desejo de Deus que eles possam entender o coração do Senhor e ter, então, o suprassumo daquilo que a revelação traz, né? O que realmente Deus quer que faça. Então, a doutrina bíblica, ela não tem a intenção de coibir, mas ele tem a intenção de ensinar e de desenvolver e de levar o povo de Deus, aquele que tem aliança com ele, entra em aliança com ele, aquele que recebe de Deus o que de Deus vem, né? A compreensão e a maturidade para poder andar nos caminhos do Senhor. Então, com a doutrina bíblica, Deus não tem intenção também de poupar o trabalho do intelecto, não é isso que Deus faz. Deus quer prover, na verdade, um primeiro grau de acesso à verdade. É isso que Ele quer. E a partir disso daí, a partir desse entendimento de que Ele quer nos levar à compreensão, à apreensão e nos levar a um coração douto e de discernimento, é que nós vamos compreender a lei de Deus no Antigo Testamento, né? O intuito, então, é impactar e trazer ao pensamento aqueles hábitos e o comportamento, né, das pessoas que estão envolvidas com o caráter de Deus e querem esse caráter como modelo para si, né? Há vários textos na Bíblia que comprovam esse intuito. Romanos 12 é um deles, né? A boa, agradável e perfeita de Deus no culto racional. 2 Pedro 3,11 também vai falar sobre isso. Então, existe um objetivo tensionado com a Bíblia, que é o de dar entendimento da verdade, né? Motivar a aplicação da verdade e trazer relacionamento
com Deus e com o próximo. O escritor de Hebreus, ele afirma, Hebreus 5, verso 11, 12, 13 e 14, de 11 a 14, ele afirma que a maturidade cristã se dá por meio da prática da verdade bíblica, não é apenas pela retenção da informação. E Tiago enfatiza também que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Está lá em Tiago 1, 22. E esse é o caráter do que Deus quer mostrar com a Bíblia Sagrada. Então, o simples emprego da abnegação por parte do indivíduo não deve apenas emprestar um estilo de vida. Hoje se fala muito do cristianismo como um estilo de vida, mas isso é muito pouco do que a palavra de Deus propõe para nós. Na verdade, o que Deus quer é que nós tenhamos maturidade para escolhermos e agirmos de acordo com o caráter dele e com as experiências que ele constrói em nós, na nossa vida espiritual com ele. O ensinamento no Antigo Testamento é a crença em um só Deus, né? Ouve Israel, o Senhor é o único, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né? Aquela declaração de Deuteronômio 6. Então, a fé, 6 verso 4. Então, a fé que o povo de Deus tinha estava sintetizada numa declaração que chama a atenção de Israel, né, para que existe somente um Senhor, né? E o ensinamento da lei e os pronunciamentos vão confirmar isso e vão dizer para nós, vão trazer para nós a realidade que a propagação da fé em Deus, dos ensinamentos que Deus trouxe ao coração dos seus servos, que ele elegeu, promoveu, treinou, né? Colocou em relacionamento redentivo com ele, né? A propagação disso vai levar ao entendimento da presença de Deus redentora, que é a pessoa de Jesus Cristo e a habitação do Espírito Santo no coração do que crê. Então, há somente um Deus, né? 1 Crônicas 8:6. E esse ensinamento contrasta com o panteísmo que havia antigamente, com o politeísmo, né? O panteísmo é mais moderno, mas tinha um jeito de pensar que Deus estava em tudo e talvez ele fosse várias personalidades. Mas a palavra mais forte mesmo para caracterizar de forma mais tradicional o pensamento dos povos antigos é o politeísmo, né? E permeava todo o mundo antigo, né? Com uma multidão de deuses e crença em divindades, espíritos, né? Demônios e tanta coisa que tinha nisso daí, né? Então, à medida que o povo de Deus vai compreendendo e entendendo isso, vai se libertando da crença pagã, vai se libertando da crença vã e vai entendendo que o monoteísmo não é uma proposta de uma cultura religiosa de um povo, mas é a realidade espiritual colocada nesse universo que nós vivemos pelo Deus que criou o universo. O surgimento dos livros do Antigo Testamento, eles vêm primeiro pela lei, surgiu a partir da lei que Deus revelou. Revelou a quem? A Moisés. E isso é o que foi ensinado aos profetas, e os profetas então insistiram com o povo e fizeram o povo compreender. Então, esses primeiros 5 livros que nós estudamos, do Pentateuco, né, eles são uma forma de entender a lei escrita, regida, mas também do relacionamento em prol desse conhecimento recebido e o que resulta da obediência e da desobediência. O restante do Antigo Testamento é composto pelos profetas e pelos escritos, ao passo que na nossa Bíblia nós temos categorias, assim, os livros históricos, os poéticos, os proféticos, que é como eu estou dividindo o Antigo Testamento 1, 2, 3 e 4, né? Nós vamos olhar dessa forma também. Mas, entre esses livros, estão os escritos de autores como Samuel, Davi, Josué, Salomão, né? São tudo aí, né? E são profetas, né? Como Isaías, Jeremias e Ezequiel, e um grande número de profetas menos conhecidos
que também participavam desse entendimento da revelação de Deus para que ela pudesse chegar a nós hoje, né? O Antigo Testamento foi escrito aproximadamente entre 1440 a.C. e 400 a.C. Então, a lei de Moisés foi preservada na comunidade hebraica pelos sacerdotes levíticos, e os livros posteriores continuaram a ser confiados a esses líderes e guardados. E aqui nós temos a importância do registro escrito e da guarda e do zelo nas cópias, né? Escribas treinados copiavam os textos bíblicos, né? E tinha envolvimento de zelo neles, né, nessa prática. E foi assim que essas cópias foram preservadas. Existe manuscrito ruim? Sim, sempre existe um copista que teve alguma falta de zelo no seu trabalho ou falta de treinamento, mas em geral as cópias são muito boas e muito bem feitas, e é o trabalho da crítica textual comparar esses manuscritos, né, e perceber então a unidade que tem entre os escritos, entre as várias famílias de manuscritos, né. As cópias das escrituras feitas pelos maçoretas, que eram os antigos escribas judeus, no século IX depois de Cristo, são muito semelhantes aos manuscritos do Mar Morto, que foi encontrado nas cavernas de Qumran em tempos recentes nossos, né? Na década de 40. Então, esses livros, eles compõem para a gente e nos dão a intenção do que Deus queria nos trazer. Mas, se olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que também os livros do Novo Testamento foram copiados com muito zelo por pessoas das comunidades cristãs, pessoas locais, que tinham a tarefa de transmitir, né, os escritos, as cartas, os evangelhos, né, por longos anos. Então, eles tornaram isso uma coleção de livros e zelavam para que isso passasse de comunidade para comunidade, de forma que as igrejas tivessem essas cópias. Então, a gente vê que as primeiras cartas, por exemplo, foram redigidas em papiro, né? E elas desgastavam muito rápido, exigiam que fossem copiadas com muita regularidade. Mas no século IV depois de Cristo, nós sabemos, é histórico, que 50 reproduções das escrituras gregas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento foram feitas a mando do imperador romano, que estava buscando popularidade entre os cristãos e queria incluir essa popularidade no seu programa de governo. E aí nós passamos a ter os códex, né? Principalmente o Códex Vaticanos e o Códex Sinaíticos, nomes assim chamados dessas coleções em forma de livro, em forma de caderno, costurados, né? Não mais os rolos, passava a ser popular depois nas cópias que se fizeram posteriormente. Então, quando falamos de cânon das escrituras, a gente tem que entender que essa palavra cânon é para identificar quais os livros que foram colecionados pelo povo de Deus, que estão dentro da regra, do cânone que Deus apresenta no discernimento das pessoas, para que esses livros pudessem ser continuados na igreja cristã. É claro que o principal caráter é a pureza do livro, pureza dos seus escritores, né? E nós vamos ver isso, né? Um livro não é inspirado porque ele é declarado canônico. Isso é um erro comum no popular de hoje, né? Mas é justamente o contrário, ele é canônico porque ele é considerado inspirado. A igreja sempre reconheceu a canonicidade dos livros do Antigo Testamento e percebia o zelo com que eles separaram e tinham critérios para isso. E o Novo Testamento vai agir assim também com relação aos seus escritos, né? Não só determinou ou fez que os livros se tornassem canônicos nas igrejas,
mas também validavam esses livros com a leitura pública deles e com a distribuição das cópias, né? Os livros aceitos pela comunidade judaica foram compilados durante um período de aproximadamente 1000 anos, entendeu? E a primeira questão concernente a isso, né, era se o livro foi redigido por um profeta de Deus, né? A composição possuía afirmações como assim diz o Senhor, né? A palavra do Senhor veio a mim. E então queria saber quem disse isso tinha autoridade para dizer dessa forma. E os profetas de Deus tinham autoridade diferencial divina que Deus colocou neles, e era testado pelo povo de acordo com o seu caráter e acerto, né? E da mesma forma no Novo Testamento vai se ter então uma preocupação, né? A mesma que os judeus tiveram, se veio de profetas referendados e reconhecidos, também veio de um apóstolo. Esses escritos veio de um apóstolo ou de alguém que os apóstolos autorizados tinham imprimato apostólico. Então esse é um grande critério, né? Então a pergunta para a igreja é essa: foi redigido por quem, né? Hoje nós não temos, por exemplo, nós não sabemos propriamente quem escreveu Hebreus, por exemplo, mas a igreja sabia. Se ela não soubesse, jamais esse livro circularia na igreja, seria copiado e recebido como escritura, né? Então algumas informações, né, elas se perdem pela história, mas não a aferição da inspiração que o livro possui. Então, em segundo lugar, tinha que saber sobre o poder do Senhor nos escritos. Esse escrito tem influência e muda a vida. O caráter de Deus está instilado nesse livro, e as suas palavras são palavras de vida eterna, né? Isso é um grande critério. Em terceiro lugar, o escrito tinha que ter aceitação geral, não podia ser aceitação dos líderes. Os líderes determinavam que vamos receber esses livros. Não. Havia um caráter nas igrejas totais, e se percebia que aquilo que acontecia numa comunidade também estava acontecendo em outra comunidade. Então, existe um erro hoje, se fala que os concílios determinavam quais livros deveriam ser aceitos. Não. Definitivamente não, é um erro histórico. As igrejas usavam os livros e depois foi comparado, né, entre as listas que as igrejas usavam em diversas regiões, e se percebeu que era a mesma lista, apesar de que eles não tinham decidido, não tinham fórum para decidir isso, mas eles tinham do Espírito Santo esse trato. Então a determinação do cânone aconteceu com um período longo de muitos anos e trabalhando com o povo de Deus. Chegou à forma final com o Concílio de Cartago, em 397 a.C., mas o concílio só assumiu aquilo que já era prática das igrejas, né? Existem dezenas de milhares de fragmentos das escrituras hebraicas, grande parte do século III a.C. até o século XIV depois de Cristo, que são as cópias que chegaram até nós, né? E a maior comprovação do Antigo Testamento foi feita nos manuscritos do Mar Morto, quando verificou cópias exatas em pergaminho, entendeu? Pergaminho, como eu estava falando sobre os papiros, né? O pergaminho é mais durável, o papiro mais ressecado, quebradiço, e a cópia em couro, em velo de animais é muito mais duráveis, né? E isso ficou durante essa época, principalmente do século III a.C. em diante. E quando se compara isso com, por exemplo, o rolo de Isaías, que foi encontrado nas cavernas de Qumran, ali no Mar Morto, e quando se abriu, era uma grande curiosidade que a gente tinha, né? Quando se abrir essa cópia antiga, ela terá o mesmo conteúdo, por exemplo, de um manuscrito do século 9, 10, 11 depois de Cristo. E aí qual foi a surpresa? Quando o rolo foi desenrolado, né, o manuscrito anterior à época de Cristo tinha o mesmo teor daquele
daqueles posteriores que tinham sido vindo a nós através de múltiplas cópias. No Novo Testamento, as evidências manuscritas também são abundantes. Há mais de 5.000 cópias de manuscritos do Novo Testamento, junto com diversos fragmentos, né? Então, a inspiração da Bíblia é o principal critério. A característica mais importante da Bíblia não é a estrutura e sua forma, mas o fato de ter sido inspirada por Deus. Então, a gente não deve interpretar de forma errônea a Bíblia Sagrada, né? Quando a gente fala de inspiração, não se trata de inspiração poética, como se diz hoje, né? Mas de autoridade divina. Então, a Bíblia é singular porque ela recebeu a influência do Espírito Santo para que os escritores selecionassem seus materiais, tivessem lembrança desse material e escrevessem com a direção do Espírito Santo. Então, a palavra inspiração ela não é muito usada na Bíblia. Na verdade, 2 vezes só se encontra ela, né? No Novo Testamento ela está em 2 Timóteo 3,16 e no Antigo Testamento em Jó 32, verso 8. Mas o sentido de que as Escrituras contêm a mente de Deus e é guiada por Ele, isso está realmente em toda a Bíblia, né? Um exame das grandes passagens a respeito da inspiração, encontradas no Novo Testamento, nos dá entendimento sobre isso, né? Paulo escreveu, por exemplo, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, que é o texto de 2 Timóteo 3,16, né? Então, para ele, o texto sagrado sofreu essa influência e ela tem aptidão para tratar com a nossa própria vida, né? Em 1 Coríntios 2,13, Paulo realça a mesma verdade, né? Ele fala, o que nós falamos, não falamos com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo tem nos trazido. Essa palavra de 1 Coríntios 2,13, ela mostra que Paulo tinha consciência de que Deus estava realizando um processo do Espírito Santo na vida deles e daqueles que estavam sendo testemunhas primárias do que Deus, o Espírito, trazia ao coração deles. Um texto que eu gosto muito é 2 Pedro 1,21, porque Pedro fala bem assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens sagrados, homens santos, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, essa é uma declaração muito forte, dizendo que o Espírito Santo é que moveu os homens para falarem aquilo que interessava ao Espírito Santo e não aos homens. Então, não há conchavo na Bíblia, né? A verdade dela é forte, né? É uma verdade que às vezes fere o coração contra o pecado e acalenta a alma na presença do Espírito de Deus, né? Deus falou aos profetas de muitas maneiras, diz Hebreus 1, verso 1, né? Tendo Deus outrora falado antigamente de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e hoje nos fala pelo Filho. Então, esse escrito de Hebreus 1:1 mostra que mediante anjos, visões, sonhos, vozes, milagres, a inspiração de Deus tocou aqueles homens e falou com eles, e eles registraram aquilo que era importante nós termos para nós nos dias de hoje, né? Então nós percebemos, irmãos, que existe uma combinação de passagens que ensinam sobre a inspiração divina, né? 1 Pedro 1,11 também se move para isso. Mas tudo isso indica uma influência de Deus. Na única vez que o Novo Testamento usa a palavra inspiração, estamos falando de Timóteo, ela não se aplica aos escritores, ela se aplica aos escritos, porque não é o escritor que é inspirado. Essa diferença, a gente fala, aquele cantor foi muito inspirado quando compôs a música, ou aquele poeta, aquele orador. Não é esse o sentido. A inspiração não está na pessoa,
é a influência de Deus sobre o escrito. Então, a Bíblia é que é inspirada e não os seus autores, né? Isso é muito importante da gente entender, né? Então, a mediação profética, a mediação apostólica, né? O elemento humano estava sendo utilizado por Deus, né? Deus usou personalidade humana para comunicar proposições divinas, né? Eu costumo dizer que a Bíblia não caiu do céu, não foi encontrada de uma forma completa ou apresentada por algum anjo, uma entidade espiritual, não estava completa no plano espiritual e os espíritos trazem a nós o que é verdadeiro. Não é isso. A Bíblia não veio assim. Os homens falaram tocados por Deus, mas de acordo com a sua experiência que eles tinham, a personalidade que eles tinham, os estilos que eles sabiam escrever, as metáforas que eles utilizaram. Então nós temos muitos estilos diferentes na Bíblia, mas uma somente, uma só verdade, uma só palavra. E isso de Gênesis a Apocalipse. Patriarcas e profetas compreenderam a revelação de Deus, que Deus lhe apresentou, e viveram por